Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta missa da quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. É a semana do bom pastor. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida por suas ovelhas. No evangelho de hoje, Jesus nos diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Nós sabemos que o Pai, a pessoa lá da Trindade, nunca ninguém ouviu, mas Jesus é a imagem do Pai. Todo aquele que vê Jesus enxerga o próprio Pai. Todo aquele que faz a experiência da misericórdia com Jesus, ou sente o seu amor, é a misericórdia do próprio Pai, é o amor do próprio Pai que a pessoa está sentindo. Então Jesus vai dizer isso, Quem crê em mim, não é em mim que está crendo, mas no próprio Pai. E depois Jesus vai dizer que ele não veio a esse mundo para condenar. Mesmo quando uma pessoa o rejeita, mesmo quando uma pessoa não aceita, ele veio para salvar. Parece que Jesus está dizendo que todo mundo vai ser salvo, Mas não é assim. Depois ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvá-lo. Quem me rejeita e não acredita nas minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós precisamos compreender é que nós estamos vivendo o grande tempo, o tempo da misericórdia. É o tempo de nós buscarmos a nossa salvação. Não é um tempo para nós brincarmos, porque o tempo passa, a nossa vida passa. Quer você queira, quer você não. A qualquer momento a nossa morte vai chegar. O nosso julgamento particular, o nosso julgamento final vai chegar. Já dizia São Bernardo de Claraval: a morte vos espera em toda parte, se fordes prudentes, se fordes espertos, esperai também por ela. Ou seja, nós temos que nos preparar sim para a morte. E preparar para a morte significa exatamente isso: aceitar Cristo na nossa vida, fazer a vontade de Deus. Quando eu falo para vocês que nós estamos no tempo da misericórdia, isso significa o quê? Que da ascensão de Jesus, quando ele voltou para o Pai, até o fim dos tempos, é um tempo limitado para nós buscarmos essa salvação. E Deus quer nos salvar. Por isso ele nos concede os seus sacramentos, que são os meios ordinários de nós buscarmos essa salvação. Deus nos concede a sua graça. Não importa quantas vezes nós caímos, existe o sacramento da penitência para nós voltarmos para Deus. Temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que é sacramento, sinal da salvação. O que isso significa? Que dentro dela, não é que isso aqui dá uma confusão que vocês não têm noção. Porque tem o Concílio Vaticano II afirmou, citando um padre da igreja, que fora da igreja não há salvação. Está certa essa frase? Está certo. Em que sentido? No sentido que dentro da igreja católica, que é a igreja instituída por Cristo, que é a igreja de mais de 12.000 anos, que é a igreja dos apóstolos, dentro da igreja católica, eu encontro todos os meios necessários para eu buscar a minha salvação, que são os sacramentos que derramam as graças de Deus. Agora, a ação de Deus, ela não se prende dentro da igreja. Isso que tem que ficar claro. Ou seja, Deus ele pode salvar aquela pessoa que está fora de outro modo. Imagina aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ai, padre, ela vai ser condenada? Eu não sei. Tenha misericórdia de Deus. Ele vai tentar salvar aquela pessoa de outra forma. Agora, eu que sou padre, eu que conheço a fé da igreja, eu não posso ficar brincando. Ora eu sou católico, ora não sou. Ora gosto de Deus, ora me revolto. Ora estou na missa, ora estou lá no terreiro tomando passe. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Os meios para eu buscar a minha salvação é aqui, é agora, o tempo presente. E o tempo é curto, como nos lembra Santa Teresinha.
Agora, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu não aceitar, eu não buscar a minha salvação, o que vai me condenar no fim dos tempos não vai ser Deus, mas vai ser a minha escolha que eu fiz no decorrer da minha vida. Então é isso que nosso Senhor está ensinando para nós no Evangelho de hoje. E assim ele encerra. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Nós sempre temos que lembrar disso, porque os mandamentos é um peso para muitas pessoas. Por exemplo, eu sei que é espinhoso, né? Mas eu tenho que comentar. É um peso para as pessoas ter que amar a Deus acima de tudo, ter que viver a castidade antes do matrimônio, não viver de qualquer forma, é um peso, mas eu vou fazer o que é o mandamento de Deus. E o que nos concede a vida eterna é o mandamento. Esse dia eu estava vendo um padre, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o diabo fala para você, vai para a igreja, clama, reza, faz peregrinação, comunga, né? É muito bom você fazer tudo isso. E é interessante, o diabo faz isso. Mas o diabo não vai falar para você, para quem vive, por exemplo, em segunda união ou ainda não está casado. Vai regularizar a sua situação. Procura um padre para você se confessar. Para de desejar a mulher do próximo, o marido do próximo. Não tem problema, você não está fazendo. Então, para vocês verem, quanto que o mandamento nos custa, porque é eles que nos concedem a vida eterna. Então, o diabo vai mandar você fazer tudo o que é certo, menos cumprir os mandamentos do Senhor. Porque se você fizer isso, você aceita Cristo, você crê em Cristo, e o diabo ele perde. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nessa Santa Missa pedir essa graça, né? A graça de crermos em Jesus, de tudo aquilo que Ele nos ensinou, em tudo aquilo que Ele nos pede, para que crendo, também nós tenhamos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.